Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. É mais uma vez uma satisfação recebê-los aqui no canal. Hoje iremos dar continuidade à nossa playlist de programação e certificação Java, beleza? Iremos falar de um tema que, apesar de um tema polêmico, a forma com que o Java lidar com ele é uma forma bastante simples e eu vou mostrar para vocês algumas das motivações que levaram os criadores da linguagem a adotarem determinados padrões, tá? Não vamos entrar na discussão filosófica porque não cabe no escopo dessa aula. Eu vou apenas mostrar para vocês qual que é a convenção e como que a gente resolve o problema utilizando o JavaBeans, que é o encapsulamento de dados, beleza? Então vamos ver como eles se resolvem quando nós estamos programando em Java. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Eu criei aqui uma classe, pessoal, que eu chamei ela de encapsulamento, tá? Primeiramente, nós vamos entender o conceito de encapsulamento, tá, pessoal? Olha só, eu tenho aqui uma variável que ela é public, tá? Integer idade. E eu tenho um método que a única função dele é pegar a nossa idade e dobrar, tá? Aqui no encapsulamento exec, eu vou criar uma nova versão de encapsulamento, usando aqui o construtor padrão que o Java nos dá, e eu vou fazer inc.idade é igual a 10, tá? Então, estou setando a idade de uma criança, e aqui eu vou printar a nossa idade em dobro, tá? Enc.dobra idade. Tá? Então vejam, é uma classe simples. Nós vamos executar aqui, você já sabe qual que é o resultado, tá? Então eu vim aqui, setei o valor 10 na minha idade e aí chamei o método que dobra a idade desse objeto. Então, nesse momento, a idade ela é 20, exatamente nesse momento, beleza? Então, pessoal, olha só. Você diz assim, então, Adriano, ó, eu tenho um atributo que é 10, tá? E aí eu dobrei a idade da criança, perfeito? Perfeito. Só que aqui começam os problemas, tá, pessoal? Por quê? Porque a nossa classe, imagina que você tem aí suas classes pessoa, cliente, automóvel, animal, se você está trabalhando num sistema de um pet shop, sei lá, imagine vários sistemas que vocês podem estar trabalhando, que há dados, ou seja, há atributos dentro de suas classes, tá certo? Uma forma de você disponibilizar esses atributos é como nós fizemos aqui. Nós deixamos os nossos atributos público e qualquer pessoa que criar um objeto da nossa classe, ela vai poder vir aqui e colocar o valor de idade aqui dentro, certo? Só que, olha só, e se eu fizer isso aqui? Lembrem-se, quem é o meu encapsulamento exec? Meu encapsulamento exec, aqui no nosso programa, ele está representando uma classe que está utilizando a classe original que nós criamos, chamada encapsulamento. Então, aqui você pode ter sido o programador dessa classe, ou seja, você foi o autor da classe encapsulamento, mas não necessariamente você sabe quem externamente a você, quais outros programadores, quais outras áreas vão utilizar a sua classe para reaproveitamento de código. E o outro programador aqui, o Adriano 2, o Adriano Mal, o que ele fez? Ele pegou e disse assim, então vou fazer o seguinte, vou colocar uma idade negativa porque eu quero ferrar com o Adriano Bom. E aí ele vem aqui e executa o código e, obviamente, tá, pessoal, o código vai ser executado, tá? E por um acaso, né, por um acaso, entre aspas, por um acidente, que não foi um acidente, foi um descuido, o Adriano Bom conseguiu produzir uma classe que permite com que a idade dobrada de uma pessoa ela seja negativa. Então vamos lá, vamos ajudar o Adriano Bom a resolver esse problema. O Adriano Bom agora ele precisa fazer o seguinte, ele precisa que essa idade ela
não seja permitida com que o valor dela seja igual a zero, tá? Ou menor que zero, correto? Então, a gente pode vir aqui no dobra idade e fazer o seguinte, ó. Se idade for menor que zero, return zero, tá? Então, a gente colocou aqui uma validação que faz a verificação. Opa, se a idade ela é menor que zero, então retorna zero. Aí, vamos lá. Aí, o usuário, o Adriano Mal, quando ele for chamar aqui a classe, ele... Opa, não consegui, né? Opa, então o Adriano Bom ele foi inteligente o suficiente e agora ele está protegendo, né, o atributo dele. Só que o Adriano Bom, apesar de resolver esse problema, ele criou um novo. Por quê? Porque essa classe aqui, hoje, ela só tem esse método. Então, perfeitamente, a gente colocar essa validação aqui. Só que amanhã, ela pode ter o triplica idade, tá? Depois de amanhã, ela pode ter o quadriplica idade. E aí, ali é vezes 3, aqui é vezes 4. E aí, percebam uma coisa que ficou estranha, tá? Essa validação aqui, essa entrada de dados, né? A gente tem que validar se é menor que zero, ou se é menor que zero nesse caso aqui. A gente vai ter que ficar repetindo essa validação em todos os nossos métodos. Se crescer aqui o número de atributos, ou seja, se você colocar mais atributos, você vai precisar ficar repetindo essas validações em todas as chamadas dos seus métodos. Aí você pode dizer, então a gente pode pegar essa validação aqui e jogar, né, ela num método separado que vai só validar os nossos campos. Também podemos fazer isso, só que aí você vai ter que ficar lembrando que em todos os métodos da sua classe, toda vez que você precisar usar esses dados, você vai ter que ficar chamando esse método de validação. Então, o Adriano Bom resolveu dar uma estudada, né, nas indicações do Java Beans. E, pô, como é que eu posso resolver esse problema sem ter que fazer tudo isso? E o Adriano Bom descobriu o encapsulamento. E aí, o que ele descobriu, pessoal? Vamos lá. Ó. O Adriano Bom descobriu que ele não precisa mais fazer nada disso aqui. Tá? E, ó, pessoal, aí ele descobriu que o encapsulamento no Java, ele tem algumas regrinhas que precisam, sim, serem seguidas para serem convenções Java Beans, convenções Java Beans, tá? Essa é a palavra. Qualquer programador Java do mundo que leu seu Java Bean, tá? Encapsulamento é muito maior, o tema encapsulamento é muito maior que o encapsulamento de dados em Java Bean, tá? Mas o Java Bean, ele foi padronizado dessa forma, então é bom que você siga esse padrão. A primeira coisa que o Adriano descobriu, esse atributo ele tem que ser private. Por que private, pessoal? Porque, muito simples, ele só pode ser acessado, tá? E ser alterado diretamente dentro da própria classe. Ah, ele não pode ser default, ele não pode ser protect. Não, ele não pode. Para ele estar totalmente encapsulado, ele tem que ser private. E percebam, pessoal, ó, só de fazer isso, ó, o Adriano Mal não vai mais conseguir chamar aqui o atributo diretamente. Só que o Adriano Mal, ele ainda precisa setar esse atributo. Por quê? Porque como é que ele vai trabalhar com uma idade padrão sempre? Não existe, tá? Seus dados, ele vem de telas, ele vem de arquivos de terceiros, ele vem de integrações. Então, eles chegam externamente e eles precisam, sim, serem populados nas suas próprias classes. Então, nós temos que fornecer uma forma dos externos colocarem valores dentro dos nossos atributos e também temos que fornecer uma forma dos mesmos externos poderem ler os nossos atributos. Então, a primeira coisa, pessoal, vamos lá, vamos tornar o nosso atributo read-only,
tá? Ou seja, ele pode ser apenas lido. O que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode vir aqui, ó. Aí sim, presta atenção. Aí sim é public. Por quê? Porque todo mundo de fora vai poder ler o atributo da sua classe, tá? Então, eu estou criando agora um método que ele é público. Ele precisa ter o mesmo tipo de retorno do nosso atributo. Por quê? Porque nós vamos retornar o nosso atributo. Então, eles precisam ser do mesmo tipo, tá? E ele recebe exatamente o nome do atributo com a primeira letra maiúscula, precedido da palavra get, tá? Então, é isso aqui. Ele não recebe nenhum parâmetro, porque nós só estamos retornando. E olha o que ele faz. Ele retorna o próprio atributo, tá? Assim, você protegeu o seu atributo e você deu uma forma de membros externos à sua classe lerem o seu atributo. Então, pessoal, Adriano, eu posso deixar só a idade assim? Pode. Vai dar erro? Não. É uma convenção Java Beans? Não, tá? Posso ter problemas com isso? Pode. Lá na frente, se você for tentar acoplar esse seu código a algum framework, alguma solução de mercado, os frameworks, as soluções de mercado, elas tendem a seguir padrões. E os padrões Java Beans dizem que um método de leitura de um campo encapsulado, ele é precedido de get, tá? É obrigatório que esse método que vai retornar esse campo, ele seja público, retorne o mesmo tipo de campo do atributo que você está querendo retornar, o nome do método tenha como prefixo a palavra get, e o restante do método é exatamente o nome do seu atributo com a primeira letra maiúscula, já que aqui no atributo você vai colocar a primeira letra minúscula. Lembrando, ó, vou mudar aqui para idade pessoa, tá? Aqui seria exatamente assim, idade pessoa, tá? Ou seja, a primeira letra apenas é que muda, o resto continua exatamente igual. Tá bom, pessoal? Então, pronto, nós temos aqui na nossa solução um método que está dentro das convenções Java Beans, que está fazendo exatamente o read only do nosso atributo idade, que agora é privado, ou seja, que está encapsulado, que está protegido dentro da nossa própria classe. Aí você diz, Adriano, mas por que isso? Vou já te explicar, você vai entender agora. Vamos agora criar o método que agora seta, ou seja, a gente precisa, além de recuperar esse valor, quando esse campo, quando esses valores eles vêm de fora e eles vão ser incluídos na nossa classe, nós também precisamos dar uma porta de entrada para que esses campos cheguem até os nossos atributos, certo? Então, a mesma coisa, ó, public. Agora, o tipo de retorno obrigatoriamente é void. Por quê? Porque nós não vamos retornar nada, nós só vamos setar o valor do nosso atributo. Obrigatoriamente tem que haver o prefixo set e o nome do atributo com a primeira letra maiúscula. Uma grande diferença, tá, pessoal? Como é que você vai setar o seu atributo se você não está recebendo ele de forma externa? Então, você precisa receber um parâmetro externo que tem que ser do mesmo tipo do seu atributo e não obrigatoriamente precisa ter o mesmo nome. Mas convenciona-se praticamente no mundo inteiro que o nome do parâmetro recebe o mesmo nome do campo, porque isso não altera em nada o seu funcionamento, tá? E a única linha desse campo, nesse momento, ela é a sua idade recebendo a idade que foi passada por parâmetro. E aí agora aqui, ao invés de chamar o campo idade diretamente, nós passamos o set idade, tá? Então, set idade recebe menos 10. Agora percebam uma coisa, tá, pessoal? E é aqui que entra a grande discussão. Nós voltamos para a estaca zero no sentido de, ó,
eu estou conseguindo agora setar um valor menos 10 dentro da nossa classe. E quando eu chamar o dobra-idade, o nosso dobra-idade vai de novo apresentar o valor menos 20. Ou seja, apesar da gente proteger o nosso atributo de acessos direto externamente, nós não protegemos ele das alterações, tá? Então, pensando nisso, foi que essa forma de encapsulamento ela foi criada no Java, tá, pessoal? Então, agora eu consigo vir aqui e eu verifico se o parâmetro idade que está sendo passado for menor que 0, então... Não, vou fazer melhor ainda. Se ele for menor que 0, se ele for maior ou igual a 0, ele recebe a idade, senão ele já tem o valor padrão que é 0, tá? Então, ó, uma forma que nós protegemos agora o nosso método. Eu coloco aqui a idade 20. Depois eu venho aqui embaixo e seto novamente a idade para menos 10. Percebam, o que vocês acham? Nós temos uma idade aqui, que nós iniciamos, e depois nós setamos para menos 10. O que ele vai printar aqui? Para um pouquinho o vídeo, pensa em como o Java vai se comportar com base nesses dois códigos, tá? E aí depois você volta aqui e responde, beleza? Para aí. Então, pessoal, eu tenho certeza que você parou, que você exercitou, porque é isso que é importante, isso que vai fixar o conceito na sua mente. Mas, ó, vai printar 40. Por que eu tenho tanta certeza que vai printar 40, pessoal? Ó, tá compilando. Por que eu tenho tanta certeza que vai printar 40? Porque agora eu protegi o meu método setIdade de receber um valor negativo, tá? Por que eu protegi ele de receber esse valor negativo, pessoal? Muito simples, porque agora eu tenho uma verificação. Eu não estou mais permitindo que externamente alguém chegue e coloque um valor diretamente dentro do meu campo, e esse campo ele está protegido. Então, é assim que é o encapsulamento de dados quando você usa JavaBeans em Java, tá certo? Adriano, mas eu estava lendo o material de 1965 do, sei lá, põe o nome aí do criador da orientação objeto, que agora eu não lembro de cabeça, que ele diz que encapsulamento é... Pessoal, vamos lá, de novo eu vou repetir o que eu falei lá no início do vídeo. Nós não estamos aqui discutindo conceitos de encapsulamento de uma forma geral. Nós estamos mostrando a solução, como o JavaBeans resolve o encapsulamento, e ele é convencionado dessa forma. Sim, há uma grande discussão na indústria, porque muito normalmente se utiliza por aí, você cria o nome do campo, põe getSet, não faz nenhum tipo de validação, e aí é quase como se você estivesse utilizando o seu próprio atributo de forma public, tá? Então, perde o sentido, só que isso foi convencionado, tá? Há formas de se trabalhar com isso, há formas e formas, mas a convenção JavaBeans é essa. Então, há outras formas que você consegue fazer essa validação aqui, há outros meios, há frameworks que fazem isso, há bibliotecas, alguns frameworks, algumas bibliotecas utilizam de anotações próprias, utilizam de anotações do próprio Java, outras especificações de Java, como a JPA ou a própria especificação JavaBeans. Então, há outras formas de fazer isso daqui. Só que todos esses frameworks, todas essas soluções, elas adotam um campo private e elas adotam métodos públicos que seguem a convenção do JavaBeans, get e set de campos. Então, se você pretende lá na frente deixar o seu código mais robusto, se você pretende usar essas soluções de mercado padrão, esses frameworks, o ideal é que você já deixe as suas classes dentro do padrão. O custo, pessoal, ele é pequeno, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, uma forma da gente resolver esse problema aí mais fácil, para você não ter que estar escrevendo sempre, e eu já vou entrar numa outra explicação que é importante.
há uma mudança, uma pequenina mudança nessa regra de convenção quando a gente fala do get para um tipo de campo, que é o boolean, tá? Então, ó, eu tenho o boolean que eu vou setar aqui um campo altera, tá? Que aqui no nosso dobra idade, a gente só vai fazer uma verificação se a nossa idade ela deve ser alterada ou não, tá? Então, olha só, pessoal, olha que legal. O altera, desculpa, campos do tipo boolean, eles sofrem uma pequena mudança nessa regrinha do get, tá? Qual que é essa mudança? Eu vou explicar para vocês. Primeira coisa, o nosso altera ele é private, ou seja, nós estamos protegendo ele de acessos externos. Cumprimos o primeiro requisito. O método que vai recuperar ele é public. Certinho, cumprimos o segundo requisito. O tipo de retorno dele é boolean. Cumprimos o terceiro requisito. Agora, o prefixo para campos do tipo boolean, ele é diferente. Ao invés de nós usarmos o get, a gente usa o prefixo is. O nome do campo permanece igual com a primeira letra maiúscula, tá? Então, é o nosso isAltera que retorna o nosso próprio altera, tá? Então, return this altera, e assim nós convencionamos o nosso JavaBeans para retornar um tipo de campo booleano, tá? E o set, Adriano, o set muda? Não, pessoal, o set ele permanece exatamente igual. É um void set altera que recebe um booleano, tá? E o que ele faz? Aqui dentro, ele seta o nosso campo altera com o altera que foi passado por parâmetro. Pronto, nós temos uma classe aqui convencionada JavaBeans, tá? E aqui dentro, só para a gente ver o nosso método, ó, eu vou fazer o seguinte: se é para alterar, então retorna o idade vezes 2, se não, retorna o nosso get idade. Tá? Então vamos lá, pessoal. Tá vendo o nosso exec aqui, ó? A gente já viu que o menos 10 agora ele não entra mais por conta da nossa regra lá no campo set, tá? Então eu venho aqui agora, ó, e vou setar o meu enc, opa, não é isAltera, é set altera, eu vou setar ele para true, tá? Vou deixar da forma que tá. Deixa eu colocar aqui para a gente ver o nosso altera, né? Aí eu vou colocar assim, pessoal, idade em dobro vai só printar o nosso isAltera. E aqui eu vou colocar resultado, tá? Então, ó, como nós setamos o altera para true, agora sim, quando a gente executar isso daqui, idade em dobro, true, resultado 40. Se eu vier aqui e setar para false, ó, novo resultado, idade em dobro, falso, resultado 20. Então percebam, eu não tenho mais acesso aos meus campos diretos, ó. Eu não posso mais vir aqui e usar o idade. Eu não posso vir aqui e setar o altera direto no campo. Eu tenho que usar os métodos, tá? Ah, Adriano, mas é muito chato, né? Eu tava lendo aí, o pessoal fala, nossa, tem que ficar criando campos get, set. Então, pessoal, lembrem-se, tá? Você tem ferramentas que lhe auxiliam nisso daí. Então, se eu vier aqui e criar um novo campo float chamado total, olha que legal, eu posso vir bem aqui, ó, generate,
Ó, a gente pode vir aqui, ó, Alt Insert, eu tinha esquecido completamente qual que era. Ó, você tá vendo? Get and Setter. Todas as IDEs de mercado, elas vão lhe entregar uma solução que faz isso daqui automaticamente. Aí você diz qual é o campo que você quer, no caso eu quero do float, do campo total, tá? E ele já gera aqui para mim dentro das convenções Java Beans, tá, pessoal? Então, assim, é um problema, mas não é um problema de final de mundo também, que vale tomar, nossa, perdi 2 dias de produtividade porque eu tive que fazer gets e sets de classe. Você pode gerar todos os seus campos, tá? Você pode vir aqui, gerar aqui str1, tá? Você pode gerar quantos campos você quiser, tá? E aqui no final da sua classe, Alt Insert getSetter, marcou os 3 campos, ok, ele gera todos os gets e sets da classe para você sem nenhum estresse, tá certo? Então, essa é a forma de fazer. Não vou entrar na discussão se é a melhor forma, se deveria ser, se não deveria ser, porque foge um pouquinho do escopo da aula. E lembrem-se, pessoal, quando se fala em encapsulamento e Java, todo mundo pensa que só isso é encapsulamento no Java. Não é. Isso é a forma que o Java faz o encapsulamento dos dados no Java Beans. O conceito de encapsulamento ele é muito mais abrangente, mas para nossa aula aqui, isso é tudo que a gente tinha que falar. Beleza, galera? Então é isso. Sempre peço para vocês, façam os próprios testes de vocês. Aí na descrição do vídeo vai estar o meu GitHub junto com todos os meus contatos. Qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato. Baixa esse código, faz as suas próprias alterações, façam seus próprios métodos, suas próprias classes, tentem trabalhar com formas diferentes de encapsulamento, deem uma estudada no encapsulamento, não vai ter problema nesse momento você tentar entender além do que foi apresentado aqui. Qualquer dúvida, fica à vontade para entrar em contato comigo e trocar ideia. Eu respondo todo mundo na medida do possível, pode demorar um pouquinho, mas eu respondo, beleza, galera? Como eu sempre peço para vocês, ó, fortalece aí o trabalho, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, porque tudo isso é muito importante para quem está aqui gerando conteúdo, beleza, galera? Se conhece alguém interessado em aprender a programar ou tirar a certificação Java, indica lá o canal para essa pessoa, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez por ter vindo comigo até aqui. Eu agradeço de coração, ó. Um forte beijo em vocês, um grande abraço e até a próxima.